Hoje sobre uma coisa que muitas pessoas passam na vida, mas não prestam atenção como mudar isso. E é bom que se mude enquanto é tempo, porque depois que passa um pouco e vai ficando mais difícil, a família vai crescendo, as pessoas vão, no caso dos relacionamentos, que é o que eu quero falar, as pessoas se casam, têm filhos, e aí vai ficando difícil as coisas mudarem. Mas enquanto existe tempo, vamos falar assim, depois eu falo sobre essa parte do casamento, mas agora eu quero falar para se prevenir alguma coisa, né? Então você tem uma pessoa na sua vida e você vai cuidando desse relacionamento. Você vai vivendo um dia após o outro e as coisas vão acontecendo, porque quando se vive, são duas pessoas diferentes, vieram de famílias diferentes, apesar da criação ser, vamos dizer assim, talvez seja a mesma, mas são famílias diferentes, são hábitos diferentes, são culturas, pode ser, diferentes. Mas o que importa é que são pessoas criadas em ambientes diferentes. Podem ter tido a mesma criação com relação a caráter, a educação e tudo, mas quer não, são pessoas diferentes, somos indivíduos. Então é difícil as coisas acontecerem na cabeça, cada um tem uma. Vamos dizer que você seja uma mulher certa. Eu não quero dizer para os homens que eu estou defendendo as mulheres, mas geralmente é assim que acontece. É a mulher que é a parte mais fragilizada da coisa. Mas se vocês quiserem inverter o papel, é natural, pode acontecer também. Mas eu estou falando hoje sobre isso. A mulher, ela pode ser correta, ela pode tratar muito bem, ela pode fazer tudo para agradar. Ela é uma pessoa que conheceu um caminho bom. Vamos dizer que uma pessoa, para conhecer um caminho bom, ela tem que ter dentro dela o Espírito de Deus. Isso eu já falei bastante e vou repetir sempre. Não adianta. Quem não conhece essa direção, quem não sabe, não vai viver isso. Mas isso é outra história. De novo, eu estou mudando de assunto. Mas vamos lá. A mulher certa, a pessoa correta, ela pode encontrar quem ela quiser. Porque ela tem o caminho dela aberto. Ela é uma pessoa que pode escolher o que ela quer na vida dela. Mas ela se apaixonou por alguém. E ela tem esse relacionamento difícil. Vou dizer uma coisa para você. Você pode ser a mulher certa. Mas o homem errado, ele vai ser sempre o homem errado. Porque o homem errado, ele não quer aprender. Ele quer ser aquilo que ele é. Ele pensa só nele. Ele não procura mudar para que as pessoas se relacionem bem. E, infelizmente, é isso que acontece. Você pode ter um problema hoje, você vai ter outro amanhã, você vai ter outro depois, e depois, e depois, e isso vai se repetir. Você dá uma oportunidade hoje, as coisas se consertam. Você dá outra amanhã, as coisas se consertam. Mas, se ele não quiser entender como você entendeu e colocar dentro dele a vontade de mudar, então isso vai se repetir sempre. Ele vai ser sempre o homem errado. Não importa se para você ou para qualquer outra pessoa, porque vamos concordar que certas coisas ninguém aceita. Ninguém. Aceita por um tempo, por 2 tempos não consegue aceitar. Então uma coisa muito importante, para que você não venha cair num casamento errado, onde depois venham os filhos, ou venha uma situação que, não sei o que pode dizer para você que impede uma separação. Eu sou contra, totalmente contra. Tive 2 casamentos fracassados, então eu acho que eu posso falar. Então, dizem assim, a pessoa, para poder falar de um casamento, ela tem que ter um casamento abençoado, concordo. Mas ela também pode falar quando ela tem um casamento errado, porque ela tem experiência. Como eu disse para uma amiga querida esses dias, olha, eu estou te dando de graça aquilo que eu levei muito tempo para aprender, e não foi fácil. Então, é o seguinte, observe o seu dia a dia, as atitudes. Vamos falar, homem, você também, observe a atitude da sua mulher. Não é sua mulher que tem que observar a atitude do homem que está ao lado dela. Observe a atitude dela, observe como ela faz, como ela age diante dos problemas, diante das coisas. Observe as atitudes. Não tem como errar. Conforme são as atitudes, o seu dia a dia, você vai perceber se a pessoa é correta para você. Não existe o ser humano perfeito, mas existem aqueles que se aproximam daquilo que você precisa. E se você quiser conviver com algo que é diferente daquilo que você é, vai ser muito difícil. Existem coisas que se tornam hábitos. Quando você era criança, a mamãe dizia assim, vai escovar os dentes. Chegou da rua, vai lavar as mãos para poder fazer a sua refeição. Isso
de tanto você repetir, vira um hábito. Porém, o contrário também acontece. De tanto repetir a coisa errada, vira um hábito. E hábito é quase que um vício, se não é um vício. Pode ser bom, pode ser ruim. Vício é vício. Vamos dizer assim, quer dizer, vício é vício em termos. Vício é uma palavra que quer dizer uma coisa ruim, que é uma coisa que é ruim para você, como bebida, cigarro, essas coisas. Mas eu estou querendo dizer que é uma coisa que você faz que você não consegue parar. Porque é um hábito que você adquiriu, se é certo ou se é errado. Então, se você analisa a situação da pessoa que está se relacionando com você, no seu dia a dia, não é difícil não é porque você não está casada, você só está namorando, que você não consegue ver, consegue sim. Então veja, o dia a dia, como é com você, como é que acontece. Se porventura essa pessoa tem o hábito, criou o hábito com as outras mulheres, de humilhar a pessoa, de gritar com ela, de menosprezar para poder se engrandecer, para fazer com que a pessoa se torne dependente da pessoa, da outra pessoa. Porque tem mulher que é assim, o homem vem, dá um grito, briga e ela fica quieta e ela se fecha porque ela ama, porque ela quer perto. Olha, existem coisas que vão custar muito caro no futuro. Isso não é amor. Isso daí, quando as coisas começam a acontecer dessa forma, não é amor. Você pensa que ama, você pensa que vai sofrer. Quando você perceber um casamento errado desse tipo, você vai sofrer muito mais. Então, preste atenção nos hábitos que a pessoa tem. É natural um homem, por exemplo, se relacionou com tanta mulher que não vale nada, que quando encontra alguma coisa que presta, ele adquiriu aquele hábito ruim de agir da mesma forma. Porém, ele também tem que ter esse discernimento de observar, da mesma forma que a mulher observa. Então, observa com quem você está se relacionando, como é a pessoa, o que ela fala, o que ela faz, como ela te trata. Não precisa ser aquela pessoa, porque existem muitas pessoas que não conseguem agir assim, ou abrir a porta do carro para você entrar, sabe? Aquele cavalheirismo bonito, gostoso. Você não pode exigir isso de todo mundo, mas existem alguns hábitos que você vai notar logo que não combinam com você. Então, agora, com relação ao casamento, se você já casou com a pessoa errada, então eu vou te dizer uma coisa. Só tem, na minha concepção, no meu jeito de pensar aquilo que eu aprendi. Me separei de uma forma errada a primeira vez. A segunda foi uma separação também por uma coisa errada que aconteceu, mas a culpa não foi minha. Mas eu já tinha aprendido algumas coisas. A única coisa que pode separar um casal é a traição. Porém, se houve arrependimento de uma das duas partes, há que se conversar. Se não existe mais confiança, então é outra história. Mas é a traição. Do contrário, se você casou errado e você não observou essas coisas no início, o único jeito é você conversar com Deus. Não há nada que Ele não possa dar solução. E isso daí é o único caminho que eu posso dizer se o casamento está errado. Porque se existe amor, você pode mudar isso. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Se o homem que está do seu lado te trata como mais uma, você pode ter certeza que um dia ele vai ser tratado como menos um. Então, se você é homem ou se você é mulher, preste atenção como você trata o outro. Porque essa história pode se repetir sim. E você daqui a pouco vai ser tratado como menos um ou menos uma.